o que nós vamos falar agora? Algo que realmente é muito importante para nós vendermos. Algo que fez muita diferença no nosso negócio, no nosso estoque, na nossa lucratividade. Então, atenção aqui, porque o conteúdo não é pouco, é grandinho, né? Mas isso daqui realmente foi uma virada de chave nossa, no nosso negócio muito boa. E eu quero que vocês tenham um resultado legal também com isso. Bora lá. Bom, a gente vai falar de criação de coleções, né? Nós começamos a... Eu tinha aí, como que eu vou falar? Um feeling, né? De criar composições, né? Foi assim que a gente começou a fabricar nossas peças, para a gente poder trazer isso daí mais para a nossa identidade de marca, né? Mas, porém, a gente não pode contar só com o nosso feeling, não pode, tá? A gente percebe que tem, até na hora que você for criar as suas composições, quando você for pensar nas suas coleções, tem que ter estratégia e tem que ter estudo em cima disso, para que você consiga criar coleções que realmente façam sentido para a sua persona, faça sentido para o seu público e para que você consiga vender bastante, né? Então, esse é o ponto inicial para uma campanha, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais. Então, aí, o que é mais importante? O mais importante é a gente focar realmente ali no consumidor, tá? O seu cliente, ele é o centro de tudo. Muitas grandes empresas têm voltado para isso hoje em dia, né? O marketing digital ele já não é mais o mesmo e está tudo voltado realmente para o consumidor. Experiência de compra e tudo mais. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse universo, né? Como que funciona. Então, para que a gente consiga chegar lá, a gente precisa conhecer profundamente os nossos clientes, tá? A gente vai falar aqui cada coisinha, o que a gente precisa conhecer deles, para que a gente consiga definir o nosso público ideal e a nossa persona, tá? E eu sei que vocês ouvem muito isso. Qual que é a sua persona? Qual que é o seu público ideal? Qual que é a sua persona? Às vezes a gente fica perdido com isso, né? Letícia estava falando, olha, eu tenho muita dificuldade, né? Parece que às vezes a pessoa que chega para mim não é, né, aquela pessoa ideal, não é o meu cliente ideal, né? E como que eu faço isso? Quando a gente começa um negócio, né, a gente não tem uma persona. Por quê? Porque a persona ela é trabalhada a partir de quando você já tem um cliente. Se você não tem cliente nenhum, você ainda não tem uma persona. Mas você tem um público ideal, tá? Isso, um não substitui o outro, a gente pode usar esses dois quando a gente for criar coleções, é importante que os dois estejam trabalhando juntos ali, né? Mas a gente precisa identificar. Então, vamos lá. Como que eu vou identificar um público ideal? O ideal é que a gente escolha um público antes de começar, né? Se a gente não tem esse entendimento, pode ser que aconteça igual aconteceu conosco no começo. Lembra que o Vini falou? A gente tinha umas peças bem bacanas, né, de qualidade legal, de acabamento legal, mas quando a gente foi se transformar aí numa empresa atacadista, a gente achou, né, que o que seria isso daí? A gente teria que ter peças bem baratinhas. Então a gente mudou totalmente ali o nosso estilo porque a gente não entendia qual que era o nosso público ideal. Então, né, a gente tem que começar a olhar para isso aí desde o começo, para que você não tenha que comprar uma mercadoria, não deu certo, fica com uma mercadoria encalhada, não é aquilo, não produz conteúdo para a pessoa certa, não consegue vender. Então, a primeira coisa é a gente ter um entendimento, né? Por exemplo, eu quero vender para um público B, né? É um público, né, que geralmente procura por peças de qualidade, né? Tá mais aí com a nossa identidade. É um público que procura por peças de qualidade, é um público que, às vezes, alguns, né, estão observando sempre preço, não é aquela pessoa que paga
na peça, independente do preço dela, então a gente precisa analisar isso daí também, isso daí está bem relacionado, né? E daí a gente começa a definir certinho como é que é esse público, né? Então, o que é o público ali em si? É como se a gente tivesse tirado uma amostragem de uma quantidade de pessoas, tá? E daí a gente faz coisas exatamente para esse tipo de pessoa. Então, a gente vai pensar, por exemplo, qual que é a idade, por exemplo, eu vou vender para mulheres de 25 até 35 anos, né, que tenha escolaridade média superior, né? Quais são os interesses dessas mulheres? Elas gostam sempre de estar nas redes sociais, elas gostam de se cuidar, elas costumam gastar um certo valor, né, com a aparência dela. Então, a gente começa a entender esse público desse jeito, né, realmente observando quem é a pessoa que a gente queria como público ideal. Então, assim, é uma amostragem, né, de uma quantidade maior de pessoas, onde a gente observa que elas têm um tipo de comportamento, elas gostam de um tipo, de uma determinada coisa. Então, aquela ali vai ser o nosso público ideal, tá? E daí a gente vai olhar para ela, né? Quanto que ela está acostumada a gastar, por exemplo, por mês ali, quanto que ela ganha, né? Quanto que ela gasta geralmente ali com roupas, com aparência. Isso tudo a gente consegue fazer perguntando, tá? Eu não sei para quem perguntar, não tenho cliente nenhum. Então, assim, você definir um público, você deve ter uma amiga, mais ou menos, no estilo do público que você quer. Então, você pode fazer algumas perguntas para elas. Depois eu vou descer aqui, a gente vai ver mais especificamente quais são as perguntas, tá? Que dá para a gente fazer. Depois que a gente já determinou tudo isso, né? A gente já tem uma ideia aí qual o tipo de público que a gente está pretendendo começar a trabalhar. Tá? Se você já trabalha, se você já tem clientes, aí você consegue ir mais a fundo. Lembra que as meninas, eu estava conversando com elas e a gente estava falando bem sobre persona, sobre como criar o conteúdo certinho, exatamente para o tipo de persona. Então, aqui a gente já tem alguns clientes e são clientes que recompram, isso é importante, né, para que a gente consiga aplicar uma pesquisa neles. Então, a gente consegue ter uma amostragem um pouco melhor, tá? Então, assim, tendo clientes recorrentes, a gente já consegue daí identificar qual que é a nossa persona. E quais as vantagens, né, de eu estar conhecendo melhor a persona? A gente consegue conhecer profundamente, né, o nosso cliente. A gente consegue entender qual que é o valor do nosso produto, qual que é o valor que tem para ela, né? Porque valor é diferente de preço. Então, assim, qual que é o valor que tem na autoestima dela, quando ela compra aquele produto, como ela se sente. Então, a gente começa a descobrir algumas coisas a mais que podem fazer muita diferença na hora, né, de comprar, na hora de criar conteúdo. Criar conteúdo nas redes sociais mais assertivos. Então, a gente conhece bem o nosso cliente, a gente vai produzir conteúdo exatamente para o que ele está precisando, né, para o que ele tem de dúvidas, né, como usar, né, elas, é igual as meninas da Viver de Biju falou, elas têm muitas dúvidas de como usar, elas têm muitas dúvidas. Só que assim, você só vai conseguir entregar esse conteúdo para ela, né, de forma com que ela olhe ali para aquele conteúdo e faça sentido para ela, se você entender qual que é o estilo dela, o que ela gosta, o que ela procura. Então a gente precisa entender isso daí. E daí a gente vai conhecer também um pouco melhor o estilo das nossas clientes, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Então, o que é isso, né? Isso daí a gente está buscando um encantamento de clientes, tá? E isso daí ele está totalmente relacionado com a experiência de compra dos clientes. Então, por que a gente busca tudo isso, né? Porque a gente busca conhecer melhor ele, conhecer ele mais profundamente, produzir conteúdos para que atraia exatamente aquela cliente que vai ver a sua peça, ela vai enxergar valor,
ela vai comprar de você sem reclamar do preço, ela vai achar tudo lindo, né? Você vai conseguir manter aquela sua cliente por muito tempo, ela vai fidelizar com você. Quando uma pessoa ela vem e ela compra conosco, ela não é o nosso cliente ideal, né? Ela não fica ali por muito tempo. Então ela compra uma, duas vezes e depois você não consegue vender mais para ela, tá? Isso também serve para a gente diferenciar a nossa marca, tá? Quem aqui fica olhando, né, meu concorrente, eu queria ter uma diferenciação. Às vezes eu tenho alguma peça parecida, mas eu quero ter um diferencial, né? Seu diferencial vai vir quando você conseguir entregar tudo isso para ele, né? Entregar o valor que a sua marca tem, ele vai ter essa percepção de valor da sua marca, né? Ele vai se conectar com você a partir de tudo que você produz para ele nas redes sociais. Então, é isso daí que a gente está buscando. Esse material depois a gente vai colocar lá para vocês, porque aqui você pode estar utilizando, né, o Google Forms. Não é necessário que você faça todas essas perguntas para os seus clientes, tá? Mas aqui tem algumas perguntas que nos ajudam a identificar as nossas personas, porque sim, podemos ter mais que uma. A gente tem um tipo de público, mas dentro do nosso tipo de público, a gente pode ter mais de uma persona, tá? Aqui conosco acontece isso, a gente tem mais de uma persona. Então, para que a gente consiga identificar. Então, ó, vamos lá. Quais as perguntas que eu faço? Você pode utilizar o Google Forms. Isso daqui, pessoal, é importante que você faça nas suas clientes, tá? Eu vejo que muitas pessoas utilizam, por exemplo, as perguntas do Instagram, sabe? Quando você escolhe, tem a enquetezinha lá no Instagram. Aquilo é bacana para a gente poder engajar. Mas nem todas as pessoas que respondem lá são seus clientes. Então, às vezes, aquilo ali pode trazer uma falsa amostragem para nós. Então, por isso que é importante a gente aplicar pesquisas com os nossos clientes, para que a gente tenha realmente aí certeza que as informações que estão chegando para nós, né? E quais as clientes também, né? São aquelas clientes que eu falei para vocês, né? Clientes que realmente são clientes que compram recorrente, né? Clientes que já estão mais engajados com a sua marca, porque aqui você vai conseguir, e assim, ela vai te dar uma abertura também, né? De alguns dados dela. Então tem que ser alguma cliente que você realmente aí já se relacione um pouco mais. Então, assim, ó, você vai pegar o nome dela, né? Qual que é o sexo dela, a idade que ela tem, qual cargo ela ocupa, se faz algum curso, né? Por que essas perguntas são pertinentes? Porque olha só, qual cargo ela ocupa, a gente já vai ter aí uma ideia, né, de quanto a pessoa ganha. E isso é muito importante saber, porque você vai saber, né, qual um valor médio, geralmente, que ela costuma gastar, por exemplo, numa semijoia. Então, isso daí dá uma noção maior para a gente já começa a ter um entendimento melhor disso, né? Por exemplo, se ela faz algum curso, né, isso daí também, quando a gente vai produzir conteúdo, a gente pode relacionar para as meninas que gostam de ir para a faculdade e depois sair à noite. Isso daí começa a dar várias ideias para nós, né, de como criar conteúdo, como oferecer, às vezes até como criar a campanha, né? A gente vai precisar de entender isso daqui, às vezes, para poder ter ideias na hora de criar as campanhas, tá? Qual que é a estrutura familiar da pessoa, se é solteira, se é casada, se é com filhos, né? Porque isso tudo aí interfere na hora que a pessoa vai pensar em gastar um pouco mais, né? Ela ocupa um cargo legal, mas ela é casada, né? Então, assim, dependendo da campanha que eu for fazer, né? Se for uma campanha, por exemplo, de um kit, igual as meninas lá deram uma sugestão, se for um kit de valor muito alto, né? Quando ela tiver alguma prioridade, provavelmente não vai ser para isso. Então, isso daqui também orienta muito a gente com relação a isso, né? Qual que é o maior sonho dela?
Isso daqui é muito forte, né? Se a gente descobre, né, se ela coloca isso daí, qual que é o maior sonho, né? Quando a gente está produzindo um conteúdo, quando a gente vai fazer uma campanha, né? Se você sonha em ser uma pessoa bem-sucedida, né? Se você gosta de estar bem apresentável, a gente cria algumas coleções, né? Voltadas para esse tipo de pessoa. E quando ela enxergar isso daí, né? Esse é o sonho dela, tem algo ali que vai fazer ela se apresentar melhor, que vai fazer ela se sentir mais próxima disso, a chance dela comprar é muito maior, né? A chance dela virar sua cliente é muito grande. Então, por isso que é tão importante essas perguntas, né? Qual a visão que ela tem de si mesma no futuro? Olha essas aqui como são bem fortes, ó. Qual a experiência, a pior experiência de compra vivida por ela? Isso é muito forte. Então, aqui, se você tiver, por exemplo, 6 pessoas que você conseguir aplicar essa pesquisa aqui, você já vai ter uma base muito grande do que não fazer. E a próxima, qual a melhor experiência de compra que ela já teve? Aqui também a gente já traz aí uma amostragem, né, de como seriam boas práticas na hora de vender, né? Aplicado no seu cliente ideal, né, o quanto isso pode ser forte para o nosso negócio, o quanto isso pode diferenciar a gente dos concorrentes. Para entender isso daí é muito poderoso. Com a frase quem melhora define, quais são seus principais hobbies. Olha só, você tem uma cliente, ela tem um estilo, né? Ela acabou de comprar com você peças para o dia a dia, mas agora você vai fazer uma coleção para poder sair à noite, né? Então, você sabe que ela gosta de sair à noite, você sabe que ela gosta de estar em alguns bares à noite, você monta alguma coleção, né, pensando nisso, né, no que como ela vai estar bem vestida à noite, né, ou então como ela vai utilizar aquelas peças ali que ela comprou para o dia a dia à noite também, trocando look, trocando alguma outra peça. Se ela gosta de se cuidar, se ela investe nela, né? Por que essa pergunta? Porque daí você já vai começar a perceber se ela está determinada a gastar um pouco mais ou se geralmente ela não gasta tanto com isso, né? Se ela investe nela, provavelmente ela vai gostar de comprar semijoias, ela vai gostar de estar bonita, vai gostar ali de se arrumar. Então isso daqui é muito legal também a gente saber. Se ela gosta de viajar, qual é o estilo de viagem. Quando você vai produzir uma coleção, por exemplo, de verão, né, e você consegue definir que essa coleção vai para o seu público que gosta de viajar para a praia, por exemplo. Então, você produz uma coleção voltada para esse tipo de público. E daí, por último, a gente entender o estilo dela, porque é isso daqui que vai dar um norte para nós na hora da gente fazer ali a curadoria das nossas peças, né? Entender um pouquinho, né, sobre cada estilo aí. Se ela tiver dúvida, você pode descrever o que é um estilo romântico, o que é um estilo mais cool, o que é aquele estilo mais fashion, mais despojado, né, que gosta sempre das últimas peças, né, que estão na moda. Né, se ela é um estilo mais rocker. Então, às vezes, você pode até descrever isso daí para que a hora que ela leia, ela não fique com dúvidas, né? Ela tenha clareza disso daí. Agora, nós vamos falar de tendências, né? Depois que a gente já identificou certinho a nossa persona, né? Agora a gente precisa fazer uma outra junção, que é importante na hora de criar coleções. Principalmente se você for investir em novas peças, né? Porque quando a gente está querendo fazer uma nova compra, a gente está buscando, né, por peças que são as últimas tendências. Só que o que a gente tem que tomar cuidado? Para que a gente não compre peças que não tem nada a ver com o nosso público, né? Então, por isso que é importante, primeiro, sabermos exatamente como que é o nosso público, o que ela deseja, né? Como ela deseja se vestir, qual que é o estilo dela. Né? E depois a gente estuda um pouco as tendências. Por que é importante estudar as tendências, né? Porque a gente, para a pessoa sentir desejo de comprar novamente, ela precisa enxergar que tem
né, que vai ter alguma novidade, que tem algo diferente, só que dentro do estilo que ela tem, dentro, né, do que ela acha que faz parte dela, né, porque ela não vai comprar algo que não tem nada a ver com ela. Então, é importante a gente conseguir colocar as tendências dentro do nosso tipo de público, dentro do estilo do nosso tipo de público. Tá? E como que surgem essas tendências, né? De onde que elas vêm? Bom, gente, tendências, elas são geralmente alguma inovação, alguma mudança. Pode ser mudança financeira, econômica, isso tudo, né, traz algum tipo de mudança. Por exemplo, o que a gente tem visto de diferente nesses últimos tempos? Durante o período da pandemia, as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? As pessoas não tiveram muito contato com outras pessoas, com a natureza. O que a gente percebeu? A hora que as pessoas começam a voltar, as pessoas estão buscando para isso. Né, qual que é essa mudança de comportamento? O que elas estão buscando? Elas estão buscando roupas mais coloridas, né? Cores mais vivas, cores que remetem realmente à natureza. Porque parece que não, mas até o estudo de cores, ele traz uma sensação de bem-estar, né? Então a gente começa, como que a gente, né, vai entender isso daí? A gente vai entender como é que a gente faz para poder observar, né, onde a gente vai encontrar essas tendências aqui também. Tá? Algumas marcas, né, as grandes marcas, elas têm um estudo de tendências, tá? Elas monitoram. Quando a gente vê, por exemplo, Gucci, Dior, colocando algumas coisas, né, e em algum determinado momento a gente até acha muito esquisito, né, e logo depois a gente começa a perceber que algumas outras marcas começam a trazer aquilo para elas, só que encaixando dentro do estilo delas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque elas não vão lá, só desenvolve algo diferente e colocam para as pessoas comprar, olha, é isso daqui, vocês têm que consumir isso. Antes, eles fazem uma pesquisa, eles vão tirando a amostragem, então eles vão coletando dados, né, de mudança de comportamento, né, de mudança no jeito de consumir das pessoas. Então, quando eles apresentam algo, né, ali dentro já tem dados qualitativos e quantitativos, né, de comportamentos, de mudanças de comportamentos, né? Então, assim, geralmente o que acontece? Geralmente eles estão à frente das necessidades dos consumidores, eles já estudaram para isso. Então, assim, por isso que é mais fácil da gente estar sempre observando essas grandes marcas, porque, né, não é elas sozinhas, né, que trazem as tendências. Elas fazem algumas pesquisas, elas têm o poder de influenciar, mas antes, né, elas já fizeram um estudo muito grande para poder realmente criar desejos nos consumidores, tá? Então, pessoal, por isso que é mais fácil a gente se inspirar nessas grandes marcas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma foto da Lala Hood, né? Essas influencers, né? O quanto elas transformaram. Porque antes a gente tinha só contato realmente com famosas, pessoas que estavam na TV. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de informações chegando para nós, né? E para a gente conseguir realmente observar, né, quais são os pontos de tendências que realmente vão surgir, o que é mais fácil realmente é da gente estar observando, né? Por exemplo, para nós que estamos no setor da moda, observar as blogueiras, que são as 10 maiores influencers na moda, então a gente está sempre observando ela e sempre observando também as grandes marcas, porque isso tudo vai nos trazer um pouco aí de amostragem do que será tendência. E daí a gente, com o estudo do nosso público, a gente consegue trazer isso, algumas tendências, para dentro do estilo de público nosso, tá? Olha lá, pessoal, o que eu tinha falado para vocês, com relação
relação a novidades. Então, assim, o segredo é isso, é a gente conseguir trazer novidades dentro do nosso mesmo estilo, dentro do estilo que nós já trabalhamos. Então, assim, a gente observa tendências, né? A gente tem aí dados do nosso tipo de público e a gente faz a junção dessas duas coisas para que a gente consiga trazer coleções mais assertivas. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de compras agora, tá? Compras assertivas. Porque as compras, elas estão relacionadas com a coleção, tá? Então, assim, ó, antes de você fazer o seu próximo investimento, é muito importante que você tenha feito essas pesquisas que eu passei aqui para vocês, tá? Então, façam essas pesquisas, aplique a pesquisa no seu cliente para você ter uma amostragem, né? Procure sobre moda, porque realmente influencia, né? Não tem como. Nós estamos totalmente relacionados, né? Quem viu aí a explosão do tie-dye e um monte de peças coloridas entrando, né? Soda caps, correntaria, né? Então, a gente precisa estar realmente ligada nisso daí, para a gente poder conseguir trazer esse tipo de inovação, né, para a nossa marca, sem que fuja muito, né, do que a gente tem de identidade, porque a gente tem uma identidade da nossa marca. Então, para que a gente consiga escolher as peças de formas assertivas, a gente já vai saber o que os nossos clientes desejam a partir da nossa pesquisa, porque aqui a gente já aplicou a pesquisa, né? A gente já sabe qual que é o estilo da nossa persona e quais são as peças que mais se adequam ali para o nosso estilo de persona, tá? Aí a gente vai lá e faz aquela pesquisa de tendências, né? E onde que eu vou encontrar? Como eu falei para vocês, observem grandes marcas, observem blogueiras de moda, porque as tendências ela vêm a partir delas, tá? Quando vocês forem escolher as peças, é importante que vocês estejam com alguns dados, né, que vocês já tenham pesquisado, por exemplo. Se você sabe exatamente quais são as cores de roupas, né, que as marcas vão investir para o próximo verão, você pode trazer um conteúdo assim, né, para sua cliente e mostrar como são os acessórios que vai estar combinando. Então, na hora que você for comprar, você já está pensando nisso. Você já faz essa pré-seleção já pensando, né, quais são as tendências para a próxima estação. Você vai usar, você vai falar disso na hora que você for criar o seu conteúdo, né? Quais são as cores? Por exemplo, tem um portal de moda que chama WGSN. Lá eles colocam as principais tendências através de pesquisa. A Pantone todo ano, né, ela lança quais são as paletas ali que serão utilizadas ali, né, durante o ano. Né? Alguns canais de YouTube também que trazem muita informação, por exemplo, eu gosto muito da Vitória Portes, porque ela pesquisa tudo isso, né? Não é aleatório, ela faz uma pesquisa e ela traz isso mais resumido para a gente. Então, a gente precisa ter uma clareza disso antes da gente começar a pensar em criar uma nova coleção. Entender um pouquinho sobre cluster, pessoal. Olha só, esse sistema de cluster, ele é usado por grandes marcas, tá? E isso daí é muito importante a gente entender, porque isso daí ajuda muito a gente, principalmente com relação ao nosso estoque. Quando a gente fala que nós temos mais de uma persona, né, e nós temos um tipo de público, nós temos um tipo de público, duas personas, ali você vai conseguir dividir. Por exemplo, existe um determinado tipo de peça, uma família de peças, né, uma composição, que ele vai ficar melhor em determinados momentos da pessoa. A pessoa ela tem o mesmo estilo, mas ela está em momentos diferentes, né? Ela está saindo para o dia a dia, ela está indo trabalhar à noite, ela está indo para um bar, né? Existem peças que elas vão para mais de um estilo de pessoa. Então, o que a gente faz? A gente agrupa, né? A gente utiliza as peças que nós já temos, mas também a gente faz compras pensando nisso,
né, no agrupamento de produtos, na família de produtos. Então, a Zara, ela trabalha muito com isso. Por exemplo, quando vocês entram dentro da Zara, vocês veem que as peças elas não estão aleatórias, né? E algumas outras marcas até têm vindo copiados. Ela, por exemplo, Renner, C&A, elas agrupam as peças por estilos lá dentro, né? Por momentos realmente que a pessoa está passando, que ela está vivendo, né? Então, isso daí faz com que a gente, quanto mais opções você apresenta das peças, né, para seus clientes, quanto mais opções, maior a chance de você vender. E aquela determinada peça, ela pode estar em variados tipos de estilo, tá? Entender tudo isso daí vai fazer com que a gente tenha compras e coleções mais assertivas. Uma dúvida muito grande que sempre surge: quantas peças uma coleção precisa ter? Eu quero criar uma coleção, mas eu realmente não sei quantas peças precisa ter. Pessoal, olha só, eu geralmente trabalho muito com composições aqui. É igual as meninas lá da Biju falaram, uma família. A gente percebeu que quando a gente monta catálogos, né, e a gente não coloca tipo, todos os brincos, todos os colares, a gente monta por famílias, por mix de produtos, a gente consegue vender mais, o interesse das clientes pelas peças ficam maiores, aumenta o desejo, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa de pelo menos 10 referências para poder criar uma coleção. Por que 10 referências? Porque eu acredito que você precisa ter uma quantidade mínima para você montar uma composição, entendeu? Por exemplo, brinco, primeiro e segundo furo, ou um brinco e um piercing, né? 2 colares, uma choker, alguma pulseira. Então, para você montar uma composição, você precisa de ter, né, pelo menos aí umas 5 peças. Então, assim, o ideal, né, tem pessoas que criam coleções com menos peças, tá? E tá tudo bem. Só que você vai realmente ter que trabalhar aí um marketing muito legal, né? Porque o que acontece? Você vai ter que investir em profundidade de estoque dessas peças. E é o que a gente vai falar agora, né? Um pouquinho mais. Outra dúvida: quantas peças eu tenho que comprar de cada uma? Depois a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre o ponto de equilíbrio, lá quando a gente chegar em precificação. Mas aqui eu vou falar um pouquinho por cima para que vocês comecem a entender. Né? Por que ter profundidade de estoque? Tá? Porque, pessoal, quando a gente compra uma peça, aquela peça ela tem um custo, certo? Então, é assim, nós compramos, né? Essa peça, quando ela chegar, eu vou ter que me dedicar um tempo para poder cadastrar, ou um tempo do meu funcionário. Então, ali já começa, ela já tem esse custo, ou da mão de obra ali, para poder reencartelar e tudo mais, tá? Então, começa o primeiro custo. Depois, se você tiver, por exemplo, eu tenho uma lojinha lá no Facebook e integra com o Instagram, preciso ter um tempo para poder cadastrar essa peça lá. Logo depois, eu vou precisar fazer fotos dessas peças. Então, eu vou ter um custo para poder criar ali imagens, vídeos com essa peça. Então, eu tenho um determinado custo quando eu compro uma peça nova, tá? E assim, a peça, ela tem um custo. Se você continuar vendendo a mesma peça, você não tem esses custos mais. Então, ele começa a ter um ponto de equilíbrio, que é aonde ele já pagou os custos dele e ele começa a dar lucro. Então, existe um ponto de equilíbrio, onde eles se encontram, e a partir dali ele começa a dar lucro, né? Por isso que a gente precisa entender isso, para que a gente não fique comprando só novidade, novidade, novidade o tempo inteiro, né? Porque a gente tem um trabalho, né, sobre cada peça que a gente compra, que a gente produz. Tem. Então, entender isso daí é muito legal.
Também com publicidade. Olha só, pessoal, imagina que você comprou essa peça, você fez foto e daí você decidiu colocar essa peça em alguma blogueira, né? Decidiu fazer algum sorteio. O que acontece? Essa peça, ela começa, né, a ter aí uma aceitação legal nas redes sociais. E daí começa a aparecer clientes procurando para poder comprar essa peça. E daí o que acontece? Você não tem mais, não tem mais a peça. Você pagou, você fez uma propaganda ali em cima dessa peça. Então, por isso que nós precisamos ter uma profundidade. Eu vou fazer uma coleção só com 10 peças, mas você precisa ter mais peças dessa mesma referência, tá? A minha irmã viu a peça, comprou para ela, adorou, eu queria uma para ela agora. Não tem mais. Então, assim, você teve todo o custo com essa peça, todo o custo, e daí, a partir do momento que é o ponto de equilíbrio, que ela ia começar a dar lucro, você não tem ela mais. E daí você precisa comprar uma outra peça e começar a fazer tudo novamente. Vamos lá. Como escolher daí as peças da determinada coleção? Eu tenho muita dúvida, eu quero criar uma coleção, mas eu não sei quais peças que eu vou colocar nessa coleção. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as peças elas têm que se conectar, elas têm que conversar entre elas, né? Por mais que elas façam parte, né, de um determinado estilo que esteja aí dentro da nossa persona, dentro de uma coleção, quando você vai lançar, elas têm que se conversar, tá? Então vamos lá. Minha persona gosta muito de pérolas, eu sei que ela tem muitas peças que são clássicas, então eu vou criar uma coleção que vai se chamar a Seleção de Pérolas, por exemplo. Então, quais são as peças que eu vou utilizar para poder montar essa coleção? São peças que tenham pérolas, entendeu? Então a gente cria composições, a gente coloca piercings, coloca brincos, coloca colares, né? Que tem pérolas. Né? Uma linha mais cravejada, uma linha de microzircônias, uma linha mais minimalista. Eu vou criar uma coleção minimalista. Então eu vou buscar por isso, por esse estilo de peça. Eu quero criar uma coleção luxo, porque no começo do ano vai voltar a ter as formaturas, então eu vou querer no começo do ano, estou me programando já, né? Isso é importante, as coleções elas têm que serem programadas antecipadamente. No começo do ano já estou programando uma campanha, né? Onde eu vou trazer peças que são mais luxuosas, né? Peças mais sofisticadas, de festa. Então, quando eu lançar essa coleção, as peças que vão conter lá dentro terão que ser dessa mesma linha, peças mais sofisticadas, peças que geralmente são peças que as pessoas procuram para festa. E qual a história que essa coleção vai contar? A gente tem que realmente contar uma história quando a gente for apresentar os nossos produtos. Por exemplo, a gente não fez uma coleção nova, mas a gente fez uma divisão, como eu havia falado para você, de cluster, né? A gente fez uma separação lá dentro da nossa loja virtual mesmo, onde eu separei alguns estilos que são mais clássicos, né? E aí tem o clássico mesmo, né? O ladylike, tem alguns estilos que eles são bem próximos. Então a gente fez essa separação lá na nossa loja virtual. Então aqui, e qual foi a história que eu contei por trás, né, dessa coleção? Eu contei exatamente isso, né? Falei sobre cluster, falei sobre estilos, né? Então a gente vai contar, por exemplo, eu quero fazer uma coleção por luxo. Então eu vou contar uma história, né? Eu vou falar que realmente são peças voltadas, né, para uma linha festa, né? Que a gente vai voltar a ter eventos, né, como que vai acontecer. Então, a gente precisa realmente ter uma história. Se for pérolas e estiver relacionado com o fundo do mar, né, a gente cria uma história para aquela coleção. Isso precisa existir e também fazer sentido para a nossa persona, né? Isso tudo tem que estar relacionado lá com a nossa persona.
curadoria. Agora a gente vai falar sobre realmente a escolha das peças da coleção. A gente já entendeu sobre tendências, né? A gente já entendeu exatamente sobre o que os nossos clientes gostam, o que eles desejam, né? Então a gente já tem esse conhecimento aqui. E isso que é uma das coisas que realmente fizeram muita diferença também quando a gente cria coleções. Que a coleção, ela não está relacionada somente com peças novas, né? E isso é uma estratégia que a gente pode usar de vendas, né? O Vini vai falar logo depois aqui que eu falar sobre coleções, ele vai falar sobre campanhas. A gente vai entender isso daqui um pouco melhor. Toda vez que nós vamos criar uma coleção, muitas vezes eu busco por peças que são clássicas, que eu vendo desde sempre, desde quando a gente iniciou a Max, eu tenho peças aqui que eu sempre vendo elas. E muitas vezes eu insiro ela ali dentro das composições. Às vezes, você pode montar uma coleção exatamente com as peças que você tem. Às vezes você não precisa fazer compras de peças novas. Às vezes você pode, né, utilizar algumas peças que você tem, comprar alguma outra. Mas por quê? Porque isso daí, muitas vezes a gente tem peças que ficam esquecidas, né? Elas estão lá, elas estão sem composições, elas estão sem fotos novas, né? E elas ficam simplesmente esquecidas. Essas peças, elas vão ficando paradas no nosso estoque, né? A gente fez diversas campanhas onde eu relacionei tudo o que eu tinha que não estava na minha loja virtual, porque a gente migrou de plataforma, algumas peças elas não foram para a plataforma nova, e daí elas não estavam vendendo mais porque a gente não estava mais fazendo feira, né? A gente não estava mais recebendo clientes na loja. Então, o meu único ponto de venda, ele estava na minha loja online. Então, se essas peças elas não estão na loja online, elas não vão vender. Se você não apresentar essas peças para suas clientes, elas não vão saber que você tem. Quantas peças paradas, né? Que você tem, que você não conseguiu vender, mas simplesmente foi por falta de realmente conseguir trabalhar essas peças bem, né? Conseguir apresentá-las em diversos tipos de composições, em mais de um estilo. Então, nem todos os clientes que você tem viram todas as suas peças. Então, toda vez que você for fazer uma coleção, você deve olhar também para as peças que você tem, tá? Então, assim, o que a gente faz de diferente, né? A gente vai lá, a gente cria uma história, a gente pensa realmente ali na roupa, com o que a gente vai fazer, um cenário, tudo tem que conectar. Tudo tem que falar a mesma língua, né? Por exemplo, a gente foi fazer agora a coleção Welcome Spring. O que a gente fez? Um fundo de flor, porque tem tudo a ver. Daí a gente pensa na roupa, a gente pensa nas composições alegres, coloridas, né? Com tendências, com correntes esmaltadas, que são tendências, né? Estão relacionadas, né, com o nosso público. Então, isso daí, né, essa estrutura aí de montar a coleção precisa estar muito clara para nós. Agora que a gente utiliza todo esse conhecimento que a gente aprendeu, né? Tanto do nosso cliente, quanto das peças que a gente tem em estoque, né? Quanto na hora de comprar peças, na hora de fazer a seleção, para a gente poder conseguir selecionar as peças, né? Fazer escolhas assertivas. E a distribuição do nosso orçamento, né? Quem nunca aí sentiu que foi lá e comprou uma grande quantidade de peças, né? Que a vendedora falou que estava na moda, olha, essa peça aqui está na moda, pode levar um monte, e não conseguiu vender, né? Por quê? Porque às vezes a gente, na hora que nós vamos fazer a nossa curadoria, nós não temos, né? Realmente os dados em mãos, né? Esses dados que a gente acabou de ver. Então, assim, qual geralmente é o maior volume de venda? E olha só, eu vou passar isso daqui para vocês, isso daqui não é uma regra geral, mas funciona muito bem, né? Então, analisem dessa forma quando vocês têm um orçamento para investir e vocês têm muita dúvida no que investir, tá? Então, é assim,
dentro do nosso tipo de público, dentro do estilo, dentro das tendências que a gente está buscando. A gente deve investir geralmente 60% do nosso orçamento que a gente tem, né, para as peças que são mais clássicas, aquelas peças que sempre vão vender dentro do nosso tipo de público, tá? 30% a gente investe, né, nas peças que são mais fashionistas, para poder conseguir trazer aí novidades, para poder trazer lançamentos, para que a sua cliente sinta novamente o desejo de comprar. Então, a gente busca trazer ainda dentro do nosso estilo de público novidades, né? Novidades que estão relacionadas a tendências também. Tá? E 10% geralmente a gente procura em peças um pouco mais diferenciadas, sabe? Aquelas peças que vendem mais esporadicamente, principalmente se você estiver planejando fazer uma campanha para isso, né? Então, analisar qual tipo de campanha, qual tipo de coleção que eu estou pretendendo fazer. Então, direciona um valor para o tipo de peças que você está pretendendo fazer para dentro dessas campanhas também. Bom, pessoal, isso daqui é um pouquinho, né, do que a gente analisa quando a gente vai criar coleções. Eu vou abrir aqui para vocês que a gente tem alguns minutinhos para poder fazer perguntas. Deixa eu só voltar aqui. Esses slides, eles vão